Bom dia, Vitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Vitalidade. O tema de hoje é como planejar uma alimentação mais saudável. E essa live acontece todas as terças-feiras aqui no Zoom. E em breve a gente vai liberar essa live lá no YouTube para ficar muito mais fácil para vocês assistirem. Gente, eu sou a doutora Mildred Molina, para quem não me conhece, eu sou especialista em nutrição funcional e saúde integrativa e estou aqui todas as semanas para te trazer assuntos relevantes e importantes sobre como realmente você pode alcançar mais energia, mais disposição e a saúde plena, que é o que todos nós queremos, para poder viver a vida plenamente, poder ter mais tempo com os nossos familiares, com as pessoas que realmente importam na nossa vida e, claro, realizar todos os nossos sonhos, né? Fazer viagens, conquistar bens materiais. Só que para isso a gente precisa ter saúde, senão não funciona. E o tema de hoje é como planejar uma alimentação mais saudável. E por que que eu trouxe esse tema aqui? Porque muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma alimentação mais saudável. Elas acham que é caro, elas acham que é trabalhoso, que é difícil, mil objeções para poder se planejar e ter uma alimentação que realmente te nutra, que te traga benefícios para você ter uma saúde realmente plena. Mas o que é planejar uma alimentação mais saudável? Planejar uma alimentação saudável é você identificar durante uma semana como você vai estruturar toda a sua alimentação. Então é importante você vislumbrar aí o que você vai comer, quais são os alimentos da época. Tudo isso é importante, você já ter uma rotina estabelecida para que isso facilite a sua vida tanto no dia a dia, porque afinal de contas nós temos inúmeras atividades para serem realizadas e o planejamento da alimentação também tem que estar aí na sua rotina. Por quê? Você tem tempo para planejar a lancheira do seu filho, você tem tempo para planejar os seus investimentos, você tem tempo para planejar as suas economias para você adquirir o carro dos seus sonhos, você se planeja para fazer uma viagem e por que você não está se planejando para fazer a sua alimentação, que é a base para você realmente ter aí saúde plena? E as pessoas confundem muito o planejamento da alimentação saudável como se fosse uma coisa extremamente rigorosa, é só para quem passa lá com o nutricionista e tem que ficar pesando e tem que medir tudo. Não é bem assim. É fácil. E essa situação de pesar a alimentação é quando a pessoa tem um objetivo muito específico. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa pessoa precisa emagrecer porque ela é um atleta e ela vai participar de uma competição. Então, ela precisa ter essa alimentação toda pesadinha, toda regradinha, ter um consumo ali de hidratação adequado, de determinados alimentos, para que ela tenha o melhor desempenho nessa prova que ela vai realizar. Agora, você, uma pessoa comum que não tem essa exigência, você também pode planejar sua alimentação, mas de modo mais light, sem tanta pressão. Por quê? Porque você está visando aí a manutenção do seu corpo, a manutenção da sua saúde, para justamente você não vir a desenvolver um desequilíbrio aí nutricional que vai futuramente se transformar numa doença. Não é esse o objetivo. Então, por isso que é diferente
o planejamento de alimentação para quem é um atleta, para quem é uma pessoa, digamos assim, comum, tá bom? A mesma coisa, a alimentação para uma pessoa que já tem algum problema tem que ser diferente de uma pessoa que ainda não tem um problema de saúde estabelecido, tá bom? Então, e existem tipos diferentes de planejamento de alimentação? Claro que existe. Uma pessoa, por exemplo, que já está caminhando para uma resistência insulínica, para uma diabetes tipo 2, ou mesmo que já tenha sido diagnosticada com essa condição, ela precisa sim ter uma alimentação diferenciada. Por quê? Porque ela precisa se cuidar para que essa doença não venha a se agravar ou que venha a se perpetuar. Por quê? A diabetes tipo 2, por exemplo, é uma condição de saúde que há alguns anos atrás era considerada rara e hoje ela é extremamente comum. Me diz aí se você não conhece alguém que já tem diabetes tipo 2 ou que está pré-diabético. Então, isso se tornou comum, mas não é normal. Então, uma pessoa dessa, sim, ela precisa ter uma alimentação, um planejamento de uma alimentação mais específico para o caso dela. Agora, quando você tem uma dieta que ela é uma dieta específica para uma pessoa que, por exemplo, possui uma doença cardiovascular, ela também precisa de um planejamento alimentar específico para essa condição, tá? E por que que é tão importante planejar a sua alimentação? Porque quando você planeja, tende a dar certo. Quando você faz o planejamento para uma viagem, você já não previne todas as novas situações que vão acontecer, você já sabe onde você vai visitar, onde você vai comer, por que você faz tudo isso? Para tudo dar certo. E a alimentação também precisa ser planejada para que dê certo aí a questão da sua saúde, tá bom? E por que que você deve investir tempo para fazer planejamento da sua alimentação ao longo da sua semana? Porque isso vai te trazer mais agilidade, mais precisão, vai te trazer mais tempo, inclusive. Por quê? Porque você planejou. Significa então que eu nunca mais vou poder comer alguma coisa fora do meu script? Claro que não, gente. Mas quando você tem uma rotina estabelecida, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves e você tem mais tranquilidade para fazer outras coisas. Então, uma alimentação planejada colabora com a saúde de todo mundo. Por quê? Porque uma alimentação planejada não é só para você, mas é para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, porque todo esse contexto da família vai se beneficiar com esse planejamento de uma alimentação mais saudável. Por isso, você deve investir tempo em fazer esse planejamento. E qual que é o maior benefício de fazer esse planejamento? Justamente você saber que planejando a sua alimentação, você vai ter muito mais condições de se distanciar aí de o desenvolvimento de doenças, de condições que você não deseja na sua vida. Ninguém quer passar o tempo todo num hospital. Claro, tem pessoas que querem, mas não é o seu caso porque você está aqui. Então, você realmente quer investir tempo para ter o benefício de realmente ter uma saúde com disposição, com energia, para que você possa ir
gozar de todos os momentos maravilhosos que a vida tem para te proporcionar, tá? E a vantagem de você ter uma alimentação planejada é que você vai ter cada vez mais tempo para fazer outras coisas. Você não vai ter tempo, você não vai desperdiçar tempo pensando: ah, o que que eu vou fazer para comer hoje? Porque você já se planejou durante a semana. Então já fica fácil, você vai lá, pega o seu alimento. E o maior benefício é que você não vai correr o risco de sair da sua rotina e acabar caindo ali num fast food, num lanche super hiper calórico, que vai te trazer mais inflamação no seu corpo, que vai te engordar, que vai te deixar desanimado, porque não são alimentos vivos, não são alimentos ricos em nutrientes para que você consiga realmente conquistar aí mais energia e vitalidade, tá? E quando você não tem a opção de ter esse planejamento, vamos supor que a rotina hoje foi diferente, você esqueceu de levar a sua marmita, inclusive, gente, marmita hoje é chique, viu? Há um tempo atrás, eu lembro quando eu trabalhava, eu era bancária, e tinha que levar marmita. E isso era horrível. Era coisa de, ai meu Deus, não tem dinheiro, por isso que tá levando marmita. Mas hoje não, marmita é chique, entendeu? Temos aí vários artistas, vou citar aqui a Cláudia Raia, é um exemplo disso. Ela sai com a maletinha térmica dela lá com toda a alimentação planejada. Então, gente. Vamos ser mais chique e vamos ser marmiteiras, sim, porque só vai te trazer benefício. E quem criticar, nem dê bola, porque o importante é realmente você estar fazendo o que é bom para você, tá? Então, tendo visto isso a respeito aí da marmita, isso aí é ótimo, porque você não vai sair da sua rotina, mas se você esqueceu de levar a sua marmita, como você vai escolher uma alimentação fora de casa que vai ser mais saudável, mais benéfica? A melhor opção hoje para quem aí frequenta os shoppings ou que está numa rua onde tem alguns restaurantes são as comidas de verdade. Quais são as comidas de verdade, gente? São arroz, feijão, uma carne, um ovo, uma salada, tá? Então, assim, procure os restaurantes tipo self-service, mas contenha-se para não querer comer um pouquinho de tudo, porque aí vira uma bagunça generalizada e aí você acaba errando nessa hora, tá? Então, procure algo que seja parecido com o que você planejou, durante a semana, tá? Então, isso é bem importante. Mas, Mildred, então o que que é mais interessante? Eu fazer todas essas marmitas, esse planejamento da semana, ou como eu preciso comer fora, eu ir ao restaurante e comer, escolher lá na hora. Então, o mais interessante é você fazer sua marmita, porque você sabe toda a proveniência do alimento. Foi você que lavou, foi você que cozinhou, você sabe o quanto de sal você colocou, você sabe se você colocou temperos ali mais naturais, você sabe exatamente como foi preparado aquele alimento, né? Você sabe se você usou um azeite de boa qualidade. Então, esse é o maior benefício, sem falar o tanto que você economiza, né? Em questão financeira, você levar o seu alimento. Agora, quando você vai comer no restaurante, o maior risco é esse. Você não sabe se esse alimento foi realmente bem higienizado, né? Acredito que alguém, qualquer um de vocês aqui, já possam ter passado aí por uma intoxicação alimentar. Você comeu fora e aquilo te fez muito mal.
Esse é um risco que você corre. Acontece a todo momento? Claro que não, mas pode acontecer. Diferente de quando você prepara o seu alimento em casa, porque você sabe se a carne está fresca. Quem assiste aqueles programas de culinária, principalmente do Jacan, lá, aquele cozinheiro francês do MasterChef, que ele faz lá as mudanças nos restaurantes, é chocante quando você vê aquilo. O descaso com a cozinha, o quanto tudo aquilo é desorganizado, sujo, os alimentos mal acondicionados, então congela e descongela, tudo isso danifica o alimento e causa ali a proliferação de bactérias, de micro-organismos que pode ser justamente nessa hora que você foi lá comer naquele restaurante e acabou sofrendo uma intoxicação. E pode ser bem grave uma intoxicação. Então, eu, a cada vez que assisto aqueles programas, eu desisto de comer fora. Eu falo, meu Deus, eu vou comer em casa mesmo, porque a comidinha aqui é ótima. Eu sei a proveniência do que eu estou fazendo e eu sei o amor que eu coloco dentro do alimento. Então, esses são os riscos de se comer fora. Agora, claro, você vai sempre buscar um lugar que você vê que é bem cuidado. Inclusive, você pode visitar as cozinhas dos restaurantes caso você não saiba disso. E não tem nada de ser chato. Você está pagando por aquele alimento e você pode, ó, eu quero conhecer sua cozinha. Vai lá e conheça, porque isso te traz segurança e saúde, claro, tá? E é nessa hora que as pessoas mais erram ao escolher o alimento. Por quê? Na nossa cabeça, a gente está indo comer, então a gente já deduz que a pessoa, que aquele estabelecimento comercial, ele já cuidou de toda essa higiene. Mas nem sempre isso acontece, tá? E como que a gente vai começar o planejamento de uma alimentação mais saudável, né? A maioria das pessoas, elas erram no seguinte: elas vão e já compram todos os alimentos e deixam lá reservados, por exemplo, dentro da geladeira, principalmente os alimentos que se estragam mais rápido, porque, óbvio, eles são naturais, eles não têm nenhum tipo de aditivo químico e por isso eles têm esse processo. Então, você deve consumi-los o mais rápido. Só que as pessoas compram tanto, enchem, lotam a gaveta ali da geladeira, as prateleiras, que se esquecem desses alimentos. E esses alimentos, toda vez você vai ter que cozinhá-los. Então, se você não tem o hábito de cozinhar todos os dias, isso para você é um sacrifício, isso vai atrapalhar o seu planejamento. Então, o ideal é você comprar para a semana os alimentos. Você já pega um dia ali, algumas horinhas da sua manhã ou da sua tarde, num sábado ou num domingo, e já prepara todos esses alimentos e separa em porções adequadas para o seu consumo. Claro, você tem que ver o quanto que você costuma comer diariamente. E aí você já deixa aquilo tudo pronto. O que é cozidinho, você já deixa pronto. Os alimentos que são refogados e que vão precisar ser aquecidos, você já pode deixar todos prontos. As saladas você deixa separado, então você já fez duas marmitas. Então, isso é importante, isso agiliza o seu dia. As frutas, você também deve fazer assim. Lembrando que esses alimentos, eles são perecíveis e eles estragam rápido. Então, não adianta você fazer marmita para comer daqui 7 dias também, porque alguns alimentos vão se estragar. Por exemplo, algumas frutas. Um melão, uma melancia, se ela ficar aí 7 dias na geladeira, ela vai estragar. Então, esse tipo de fruta que se estraga mais rápido, você precisa fazer um consumo mais acelerado, tá bom? Então, esse é o maior erro que as pessoas cometem, e aí elas vêm com aquela desculpa de que, olha, esse alimento estraga muito rápido, eu não vou comprar mais. E não é isso, é porque ela não sabe ainda quanto tempo aquele alimento vai estar próprio para consumo dentro da sua geladeira. Então, isso tudo é um erro. E aí as pessoas abandonam por causa desse motivo. Porque elas falam, pô, mas eu compro a comida, ela se estraga, eu jogo fora e eu acabo ficando
desperdiçando dinheiro. E nesse aspecto está correto. Só que o que que ela precisa aprender? Quanto tempo esses alimentos vão durar na minha geladeira? Quais alimentos eu posso congelar, quais eu não posso, quais eu devo consumir mais rápido? E é aí que você precisa começar a se organizar, entender os alimentos, quanto tempo eles têm de vida útil ali para serem consumidos, é a primeira coisa que você tem que aprender antes de planejar a sua refeição durante a semana, tá? E a melhor forma de fazer isso é, no momento, se você não tem uma orientação, é realmente experimentando. Então, compre um quarto de melancia lá cortada, porque uma melancia realmente precisa muitas pessoas comerem para não desperdiçar. Então, os mercados hoje em dia já têm essa opção. Você compra lá um quarto de melancia ou meia melancia, vai depender aí do tamanho da sua família. Põe na geladeira, pega um pedacinho específico, né, gente? Não vai pôr a melancia inteira lá para estragar. Deixa um pedacinho lá e conta, olha, deixei esse pedacinho aqui na segunda. Dois, três, quinto dia, ela já está melando, ela já não está própria para consumo. Para não acontecer isso, o que você pode fazer? Congelar e depois transformar essa melancia, por exemplo, num suco, tá? Então, as frutas é interessante você sempre, quando você perceber que você não vai conseguir consumir aquela quantidade, você congelar e depois, na outra semana, você transforma em vitaminas, em sucos naturais. É uma excelente opção para você não perder aí os seus alimentos, tá? E aí, qual é o tempo ideal de se fazer esse planejamento? Eu gosto de fazer semanalmente. Por quê? Porque aí eu vou lá à feira, compro os alimentos que estão mais frescos, os alimentos que são da época e planejo a quantidade também. Então, por exemplo, se na sua família são 4 pessoas, pense, desde que as 4 pessoas consumam aquilo, pense na quantidade adequada que cada um come. Um costuma comer 2 kiwis, o outro já gosta de comer 4 numa refeição. E aí você compra a quantidade adequada para não perder o alimento, tá bom? Então, eu sugiro fazer esse planejamento semanalmente. E aí você vai melhorando isso a cada dia. Beleza. Um outro erro que as pessoas cometem, então tá, eu vou fazer o meu planejamento, vou fazer aqui minhas refeições, então é só o basicão, arroz, feijão, uma carne, né? Então, esse tipo de alimentação não vai te beneficiar. Por quê, Mildred? Porque uma alimentação restrita a 2 ou 3 alimentos, ela não vai te trazer todo o suporte nutricional que você precisa. Por isso, você precisa ter uma variação dos alimentos. E no planejamento semanal, você consegue fazer isso. Então, um dia vai ser lá o básico, arroz, feijão, uma proteína e um carboidrato melhor, né? Uma salada bem diversificada. Salada tem que ter sempre, gente, é excepcional para tudo. Então, no outro dia você faz uma lasanha que seja de um macarrão de arroz, por exemplo, ou de berinjela, entendeu? Com um molho mais natural. Aqui eu sempre vou puxar tudo pro alimento preparado por você. Primeiro, porque é uma terapia, é benéfico para sua mente você preparar o seu alimento, isso traz muita satisfação, gente, é importantíssimo. E segundo, porque você sabe o que você está cozinhando, tá? E, enfim, e quais são os problemas em não se planejar a sua alimentação ao longo da semana? Os maiores problemas são que você acaba consumindo muito mais alimentos que não te trazem aí a nutrição adequada, então você acaba correndo para alimentos que trazem uma certa energia rápida, né? Então são aquelas
ditas porcarias, os fast foods, as comidas prontas, né? Aquele, eu vou comprar uma lasanha congelada, eu vou comprar ali o arroz que já vem uma porçãozinha num saquinho e eu cozinho com aquele plástico ali. Gente, isso é perigosíssimo. Vamos focar mais em preparar o alimento. Isso é muito importante, tá? Então, quando você acaba optando por alimentos prontos, você aumenta as suas chances de não ter a nutrição adequada, você aumenta as suas chances de engordar, de aumentar aí o risco para doenças cardiometabólicas, para doenças como a diabetes tipo 2, que é uma doença inflamatória crônica. Você aumenta as chances aí de você desenvolver uma hipertensão. Por quê? Porque todos esses alimentos prontos, geralmente, eles têm muito mais sal, muito mais açúcar, muito mais aditivos químicos, conservantes, aromatizantes, corantes, todos os antes aí do planeta estão nesses alimentos. Então, é melhor você sempre preparar os seus alimentos, né? Então, o que que eu sempre recomendo para todas as pessoas que fazem a mentoria Jornada da Saúde Plena comigo, né? Elas já vão se reeducando através de entender quais são os alimentos que elas costumavam comer ali, né? Que elas têm na despensa delas. Muitas vezes eu acabo identificando ali quais são os alimentos que estão causando esse dano para a pessoa, porque na verdade não são alimentos frescos, mas sim alimentos prontos que é fácil ali de pegar. Por isso que é importante a gente estar sempre planejando a nossa alimentação. Por quê? Porque vai trazer justamente essa segurança de você estar se alimentando de modo adequado, tá bom? É, e aí, gente, eu levei mais de 12 anos para poder chegar no nível que eu tô hoje de alimentação. Recentemente eu fiz uma pequena viagem e acabei saindo da rotina, porque isso acontece, a vida acontece, e aí também não vou para uma viagem levar marmita, mas eu já sei escolher os alimentos que são benéficos para mim e os que não são. Então, eu saio da rotina, mas sabendo que eu vou voltar. E quando a gente tem essa educação alimentar, fica tudo muito mais fácil. Você pode aproveitar aquele momento, sei lá, comer uma pizza com seus amigos, tomar uma cervejinha para quem gosta. Eu não bebo, mas para quem gosta, enfim, sem você cair no extremismo, sem que isso realmente vá prejudicar num nível muito grande a sua saúde, tá? Então, por isso que quando você planeja a sua alimentação, você sabe que quando você desvia da rota, você consegue retornar facilmente. E se você desvia da rota, você já sabe, inclusive, e escolher um alimento que você já sabe que não te faz muito bem, você já sabe, inclusive, o que vai acontecer com o seu corpo, como você vai se sentir, como você vai reagir àquele alimento. Então, isso é o benefício de se planejar uma alimentação mais saudável possível, tá bom? E aí, como que a gente escolhe, começa a fazer esse planejamento na prática mesmo? Como que a gente vai escolher realmente quais são os alimentos para eu me planejar? Então, nós brasileiros temos a base aí alimentar como arroz e feijão. Então, já está definido. Mas existe formas de melhorar a qualidade nutricional, por exemplo, desse arroz? Muito. E essa dica é sensacional. Você não precisa comprar aquele pacotinho que fala lá arroz 7 grãos, arroz integral, que não sei o que tem tudo.
Compre esses outros grãos, como por exemplo, linhaça, quinoa, chia. Eu já vi também alguns sete grãos que tem semente de abóbora, pepita de girassol, e você paga uma fortuna. Isso aí você já desanima. Você fala, ai meu Deus, é muito caro manter uma alimentação saudável. Não, não é. Compre o seu pacote de arroz lá, que você está acostumado, lá de 5 quilos, e compre vários pacotinhos dessas sementes, tá? Para quem não tem aí uma região onde venda isso a granel, você pode comprar nos mercados. Compra lá um pacotinho de, sei lá, meio quilo de linhaça dourada, linhaça marrom, um mix de quinoa. Você pode comprar também a chia, você pode comprar a semente de abóbora, a pepita de girassol, você pode comprar amaranto, e aí você mistura todas essas sementes junto com esse 5 quilos de arroz aí. Essa dica é sensacional, boa, bonita, barata e que você já vai estar melhorando aí muito a qualidade desse arroz que você está consumindo e de um modo econômico. Aqui a gente aprende até sobre como economizar dinheiro e ainda ter uma alimentação mais saudável. E isso te ajuda a não ficar fugindo aí para recursos que acabam te trazendo aí praticidade, mas que condenam a sua saúde geral, tá bom? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu estava pesquisando hoje a respeito de dados demográficos, de quantidade de casos com falta de vitamina A. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho para vocês. Eu tinha deixado preparado, no fim acabei deletando aqui sem querer. Mapa de índice de vitamina A. Índice de vitamina A. E eu já compartilho com vocês. Eu achei incrível a quantidade de crianças até os 5 anos com falta de vitamina A. E aqui, acho que é isso. Mapa de prevalência, isso, de deficiência de vitamina A. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Eu fiquei chocada, não achava que aqui no Brasil, um país onde a gente vive praticamente do agronegócio, com tantos benefícios, com tantos cultivos, faltar vitamina A. E aí aqui, sim, clico aqui, compartilhar. Beleza, acho que vocês estão vendo. Então, tá aqui, ó, o mapinha. Eu não consigo aumentar ele, não consigo dar um zoom. Mas, vocês estão vendo aqui o Brasil, certo? Aqui, ó. O Brasil tá nesse verde aí, intermediário. E aqui, ó, ele fala a quantidade de pessoas. Deixa eu ler aqui e traduzir para vocês. Só vou ter que pegar uma lupinha. Aqui, ó. Abaixo. Elas estão abaixo de 1% de quantidade de vitamina A ideal para você realmente ter saúde. Olha que louco isso, gente. Um país como o nosso, que é riquíssimo no agronegócio, produz alimentos, produz laranja, produz abóbora, produz tudo isso e muito mais. E as pessoas têm deficiência de vitamina A. Crianças, esse estudo, inclusive, é de crianças até 5 anos. Então, veja, por que que isso acontece? Porque não se está planejando a alimentação. Você não planeja a sua, você não planeja da sua família e nem a dos seus filhos. Aí os seus filhos ficam doentes, você fica doente e você não sabe por quê. Por conta de não estar planejando uma alimentação realmente saudável e benéfica para você,
tá? Você só está indo lá no mercado e comprando aquele monte de porcariada, né? E, por exemplo, no caso da vitamina A, ela é importantíssima para a visão, é o que é mais conhecido pela maioria das pessoas, mas a vitamina A é extremamente importante no fortalecimento do seu sistema imunológico, né, para a produção de células de defesa. Então, imagina uma pessoa que vive resfriada, vive com gripes, pode estar com deficiência aí da vitamina A, né? Pode às vezes até o fazer recursos aí de outras coisas, mas está deficiente em vitamina A. Uma pessoa que começa a ter uma visão ruim, falta de vitamina A. Por que que eu uso óculos, gente? Porque muitos anos eu não consumia a vitamina A adequada. Adianta eu reclamar agora? Ainda bem que tem o recurso do óculos. Mas não é só para isso, né? A vitamina A é importantíssima na produção de muco, né? Muco por exemplo, o estômago, para o intestino, para o sebo, né? Aquela oleosidade na pele, ela é importante para isso. E isso, qual que é o benefício disso? Muita gente fala, ai, minha pele é oleosa, ai, que horror, eu quero secar minha pele. Eu vou te falar, você vai envelhecer mais rápido, porque a falta da vitamina A causa esse problema, né? Vitamina A é essencial para quem tá aí tentando engravidar. Às vezes não engravida porque tá faltando a vitamina A, né? Ela contribui aí para o desenvolvimento de todos os nossos tecidos no corpo e órgãos. Ela tem ação antioxidante, né? Ou seja, ela não deixa as suas células envelhecerem rapidamente. Então, assim, super importante. Agora, existem problemas em se consumir muita vitamina A? Claro que existe. Se você começar a tomar vitamina A torta e a direito, principalmente por via suplementar, você pode ter alguns problemas sim. Então, o que que eu estou trazendo, fazendo esse parênteses aqui a respeito da vitamina A? Da importância de você planejar a sua alimentação, porque quando você faz o planejamento da sua alimentação mais saudável, o que que acontece? Você está recebendo todos os minerais, vitaminas essenciais para o seu corpo funcionar adequadamente. E isso é importante por quê? Porque você tem diversidade. Hoje você come um alimento que é rico em vitamina A e amanhã você come um alimento que é rico em magnésio. Depois, um alimento que é rico em vitamina C. Ou seja, seu corpo está recebendo estímulos diferentes provenientes de uma alimentação saudável por, e isso faz com que o corpo trabalhe melhor. Então, essa é a ideia de se planejar a alimentação. É você realmente conseguir fazer com que o seu corpo funcione para que você previna aí doenças futuras, tá bom? É muito melhor a gente prevenir do que só resolver o problema depois que ele já é estabelecido. Muitas vezes ainda nem se resolve, né? A pessoa fica com aquilo para sempre, aquele dano, e ela não muda os hábitos. Gente, mudar o hábito eu sei que é difícil. Eu levei muitos anos para mudar muitos hábitos. Não é fácil, mas o benefício que a gente colhe é muito maior. E depois que você sente esses benefícios no seu corpo, você nunca mais quer voltar para aquela situação. É que nem quem era, vou dar um exemplo bem simples para vocês poderem entender isso. É que nem. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Aí, opa, sem querer aqui eu deletei. É que nem quem era pobre tinha que andar de ônibus, trem para poder ir trabalhar e compra um carro e aí ela vai com mais conforto para o trabalho.
ela nunca mais quer voltar a andar de trem, de ônibus, andar a pé, de bicicleta. Por quê? Porque ela melhorou. E a saúde é a mesma coisa. Quando você entende o poder que você tem nas suas mãos em escolher cada refeição, de planejar a sua alimentação para que você tenha um corpo saudável, que ele realmente trabalhe a seu favor, que ele te proteja, você nunca mais vai querer voltar a ter aqueles problemas de saúde. Eu garanto para vocês. Talvez você só não esteja sendo bem orientado a respeito disso, mas por isso que você está aqui, para você receber essas orientações e você realmente aprender a fazer esse planejamento. Mas na prática, como que você vai planejar isso, né? Você vai primeiro entender como está a sua alimentação hoje. Quais são as escolhas que você tem feito hoje a respeito da sua alimentação? Então, você tem que ter clareza disso, de onde você está, para onde você quer ir. E isso, para acontecer de modo adequado, você precisa de uma estruturação. Você precisa saber quais são os alimentos que vão te beneficiar de verdade, tá? E são muitos. Mas, para resumir e ficar fácil de você começar a tomar uma ação hoje, são os alimentos que a natureza te traz. São as frutas, são as verduras, são os legumes, são as carnes, são os grãos e a água, tá? Esses 6 alimentos, essas 6 categorias aqui é que vão te beneficiar, tá? Por quê? Porque eles são da natureza, eles foram feitos por Deus para a gente poder se alimentar. Os outros alimentos são ruins? Depende. Todos os alimentos industriais são ruins? Depende. A gente tem que ver o que tem ali como ingrediente. Se tiver mais de 3 coisas escritas lá na seção ingredientes, descarte. Esse alimento não é bom. Ele é um produto industrializado e ele vai tapear ali a sua fome, a sua necessidade momentânea, mas ele não vai te nutrir de verdade, mesmo que esteja escrito lá, rico em ferro, rico em ácido fólico, rico em vitamina C, em zinco. Isso é moda. O marketing coloca aquilo lá no papel, mas a quantidade do componente e a qualidade dessas vitaminas que tem ali naquele alimento, naquele produto alimentício, ela é tão irrisória que ela não vai nem fazer cosquinha nas suas células. Já os outros componentes que têm em excesso são os que vão te adoecer. Então, tome essas 2 medidas. Quando for comprar um alimento industrializado, verifique ali se tiver mais de 3 ingredientes, passe. Não compra, não faça uso. Se tem esses 3 alimentos ali que você conhece, você talvez possa ser uma boa opção, tá? É impossível numa live dessa eu trazer todas essas informações para você. Mas se você já ficou até aqui, não esquece de curtir, de seguir, tá bom? É importante. E semana que vem, terça que vem, nós vamos ter uma outra live. Eu quero a sugestão de vocês do que vocês querem saber a respeito de como conquistar de volta sua energia, sua vitalidade e a saúde plena. Existem inúmeros assuntos, mas eu sei que existe uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é se alimentar. Então, talvez esse seja o assunto que mais vocês tenham interesse e dúvidas. Se for, deixa aqui nos comentários para que eu personalize cada vez mais essas lives para que seja realmente benéfica para vocês, tá bom? Eu já tenho mais ou menos uma estrutura, mas eu quero saber aí a opinião de vocês para
para eu enriquecer cada vez mais aí essas lives para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão e a gente se vê terça-feira que vem às 10 horas aqui. Vai ficar gravado lá no YouTube. Então é isso. Gente, um abraço. Fábio chegou agora, mas eu já estou terminando. Mas vai ficar Entendeu? gravado lá no YouTube. Tá bom, então. Um abraço. Outro, tchau. Tchau.